Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a relação entre a genética e a composição corporal, entre a genética e ser magro ou ter sobrepeso. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aperta aqui embaixo no botão vermelho para você se inscrever e conseguir cuidar cada vez melhor do seu corpo e da sua saúde. Bom, tem muitas pessoas que elas acham que a magreza, você ter uma boa composição corporal, você ter uma boa musculatura, é uma coisa genética, é um fator genético. Mas será que isso faz sentido mesmo? Será que todas as pessoas elas são influenciadas pela genética para elas serem magras ou para elas terem sobrepeso? Bom, tem um autor norte-americano chamado Bruce Lipton. Ele escreveu um livro alguns anos atrás, baseado nas pesquisas, em todos os estudos que ele fez durante a vida dele, durante a carreira dele como biólogo, e ele fala muito sobre a genética e sobre como as nossas células, como o nosso corpo se comporta em relação à nossa genética, em relação ao que a genética tem ali gravado nela, né? Se a genética ela é determinante mesmo para guiar a nossa saúde, para manifestar certas doenças e para manifestar também as características físicas. E o que ele descobriu foi muito interessante porque ele, estudando as células humanas, ele viu que se ele retirasse o núcleo da célula, ou seja, aquela região da célula que contém o DNA, que é responsável pelo nosso código genético, ele percebeu que a célula sobrevivia ainda por algum tempo. Então ele viu que realmente o fator de sobrevivência da célula não era o DNA, mas sim algum outro fator que poderia garantir a sobrevivência da célula e que poderia guiar as funções vitais da célula. Ele descobriu que a membrana que revestia a célula, que é como se fosse a pele que cobre a célula, ela tem um papel muito importante nas funções da célula e no que a célula vai conseguir manifestar ou não. Ele fala que todas as informações que estão no ambiente, então, por exemplo, a nutrição, o nível de oxigênio, outras informações que elas chegam até a célula, elas podem influenciar esse DNA, elas podem manifestar certos genes ou bloquear a ação desses genes. Então ele fala que mais importante do que a genética, mais importante do que o código genético, do que o DNA, as informações que estão lá, mais importante que isso é o ambiente. São as informações que chegam nessa célula para conseguir ativar esses genes ou desativar esses genes. Então ele fala disso para funções gerais do nosso corpo, né? E lembrando que o nosso emagrecimento, ele é um resultado do nosso metabolismo, de como funcionam os nossos hormônios, de como o nosso corpo assimila a energia que está sendo disposta para ele, os nutrientes, de como o nosso corpo responde aos estímulos ambientais. Então, realmente, a gente vai ver uma relação mais forte do ambiente do que da genética. A genética pode influenciar? Sim, ela pode influenciar, mas do mesmo jeito que ela pode influenciar, ela também pode ser uma coisa desativada, é como se fosse um botão de liga e desliga. Dependendo dos fatores ambientais, vai ativar certos genes e dependendo dos fatores ambientais, não vai ser ativado esse mesmo gene. Então, mais importante, lembra, do que a genética é o ambiente, são os estímulos, são os fatores que chegam nas células e que vão contribuir para o bom funcionamento do nosso corpo, para um emagrecimento ou para um mau funcionamento do nosso corpo, que vão contribuir para que a gente engorde, para que a gente ganhe peso. E uma frase muito legal que está lá no livro A Biologia da Crença, né, que é esse livro publicado pelo Bruce Lipton, ele fala que nós não somos vítimas dos nossos genes, nós somos sim os donos do nosso destino. Então a gente consegue sim escolher aquilo que vai ser melhor para o nosso corpo e a gente consegue determinar o caminho da nossa saúde, o caminho do nosso corpo, independente da genética que a gente tenha, baseando-se nos fatores ambientais, na nossa alimentação, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, na maneira como a gente vê a vida. Mas agora você deve estar se perguntando, nossa Elô, mas você não falou que era o ambiente que era o fator determinante para os nossos genes se manifestarem, para o nosso corpo se manifestar? Sim, e o ambiente, ele não é somente os fatores externos, né? Então, se você pensou, e o que os pensamentos têm a ver com isso? Calma que eu vou chegar ali. Além dos fatores externos, né, da alimentação, da quantidade de sol que a gente toma, das horas de sono, do ambiente que a gente vive, exposição à poluição ou a uma boa qualidade de ar, independente só desses fatores, a gente também tem os fatores que são internos. E esses fatores internos, eles são muito relacionados com os nossos pensamentos e com as nossas emoções. Cada pensamento, cada emoção, ela desencadeia
uma reação química no nosso corpo, desencadeia uma configuração hormonal no nosso corpo. E essa configuração hormonal, ela tem muita influência sobre o nosso metabolismo, sobre a maneira como o nosso corpo funciona. Então as nossas células, os tecidos do nosso corpo, o tecido adiposo, por exemplo, que é o tecido onde se armazena a gordura do nosso corpo, ele vai ser influenciado por essa fisiologia, por essas características hormonais, por essa configuração que pode ser desencadeada por uma emoção ou por outra, por um tipo de pensamento ou por outro. Então o ambiente interno do nosso corpo, a maneira como o nosso corpo está funcionando, a maneira como a gente se sente emocionalmente e a maneira como a gente pensa, pode influenciar como o nosso corpo está funcionando, como as nossas células, os nossos tecidos estão funcionando. E um exemplo muito legal para a gente mostrar como é que os pensamentos, como é que as emoções, elas influenciam o nosso corpo, é a gente usar o efeito placebo, que inclusive o Bruce Lipton fala nesse livro, né, sobre o efeito placebo. Para quem nunca ouviu falar, efeito placebo é aquele efeito das pessoas elas saberem que elas estão em tratamento, quando elas estão às vezes num tratamento de alguma doença, e elas se curarem pela própria crença delas, pela própria fé, pela maneira como elas estão se sentindo e por elas estarem confiantes nesse tratamento. Alguns estudos foram realizados e dentre um deles, um que eu li alguns anos atrás, eles tinham 2 grupos de pessoas que estavam em tratamento. Um dos grupos tomava uma pílula de medicamento e o outro grupo tomava uma pílula de farinha. E o resultado que foi observado nos 2 grupos é que os 2 grupos obtiveram uma boa melhora das condições clínicas que eles apresentavam, porque mesmo o grupo que tomou as pílulas de farinha, eles acreditavam que eles estavam em tratamentos e eles acreditavam que eles iam se curar. Então aquele estado mental, aquela confiança, aquele tipo de pensamento, aquela fé que eles estavam sentindo que eles iam se curar, tudo isso levou o corpo deles a realmente se curar da doença que eles estavam naquele momento. E um caso muito interessante também que o Bruce Lipton conta ali no livro da Biologia da Crença é de um ortopedista que ele pegou 3 pessoas que tinham o mesmo problema de joelho e ele fez 3 cirurgias diferentes nessas pessoas. Uma delas ele mexeu na cartilagem, a outra ele fez um procedimento mais simples, que os 2 são estratégias previstas pela medicina tradicional, né, para curarem aquela condição. E o terceiro paciente, ele simplesmente abriu aquela pessoa, simulou como se ele tivesse feito a cirurgia, mas ele não mexeu na articulação daquele paciente, fechou a pessoa e os 3 pacientes passaram pelo mesmo processo de recuperação. E os 3 pacientes tiveram bons resultados, tiveram melhora na condição que eles estavam apresentando. Isso comprovou porque, apesar de ser uma cirurgia puramente mecânica, uma cirurgia ortopédica, que ele ia mexer ali na estrutura da articulação daquele paciente, ele conseguiu provar que o efeito placebo ele existia e que a maneira como essa pessoa estava se sentindo, como ele estava pensando, contribuiu para que ele se curasse. Bom, diante dessas explicações e desses exemplos, a gente chega na conclusão que realmente a genética não é o fator determinante para o emagrecimento. Ela pode influenciar? Pode influenciar sim, mas o mais importante são os estímulos que você dá para o seu corpo para se manifestar essa genética ou para inibir esses genes. Se você tiver uma boa alimentação, bons hábitos de atividade física, se você mantiver os seus pensamentos e as suas emoções saudáveis, pensamentos positivos, boas emoções, você contribui para uma saúde muito melhor e para um perfeito funcionamento do seu corpo. Então vai ser muito mais difícil você ter obesidade, você ter sobrepeso, se você estiver cuidando desses outros fatores que são mais fortes do que a genética em si. Então pensa nisso antes de você simplesmente colocar a culpa na genética, simplesmente se sentir uma vítima da genética, porque ela é apenas um dos fatores. Existem fatores que eles são mais fortes para determinar como vai ser o seu corpo. Eu vou deixar linkado aqui em cima também um outro vídeo que eu falo sobre o poder dos pensamentos do nosso corpo, que eu falo sobre o poder da visualização para o emagrecimento, e você vai entender um pouco mais e vai ter um pouco mais de exemplos para você conseguir usar essa parte desses fatores ao seu favor para você conseguir emagrecer também. Eu espero que esse vídeo ajude você e que você consiga atingir os objetivos que você deseja com o seu corpo. Muito obrigada pela sua atenção, um abraço e até a próxima!